Ok, na aula passada a gente terminou ele aqui para o lado com essas linhas aqui que seriam os eixos dos brises, certo? Os eixos dos elementos de brise mesmo. E a gente terminou com essa forma daqui de editar a lista, tá? A gente vai ter outras formas de editar a lista que a gente vê nesse mesmo exemplo para resolver um problema específico que aparece no final. Aqui, se a gente for parar para pensar, o que eu tenho que fazer aqui, ó, deixa eu abrir aquele outro arquivo que eu estava usando para explicar alguns conceitos. Tá aqui, vamos abrir ele. Vou voltar para o outro. Quando a gente abre mais um arquivo, eles ficam aqui, ó. E aqui eu consigo voltar de um para o outro. Nesse aqui dos conceitos, eu vou voltar aqui para a parte de retângulo. Vou ligar um retângulo aqui. Ligar o preview dele, ele está aqui no meio, ó. Aqui eu estou com um retângulo qualquer que eu defini. Só para lembrar aqui, eu vou criar um slider que começa em 0 e termina, botar 20.00 aqui. Vai terminar em 40, 50, sei lá por quê. Só para treinar isso daqui. E vou definir aqui, ter aqui para definir as distâncias desse elemento. E a gente viu que se a gente quiser centralizado, a gente tem que usar um domínio, tá? A ideia do domínio para centralizar. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Aqui nessas abas, nessa aba aqui de Vector Planes, eu tenho o plano XY, que é o padrão. Se eu não coloco nada aqui e eu colocar aqui XY, ele sumiu o desenho do plano, mas meu retângulo está aqui, ó. Ele está no plano XY. Se eu trocar para o plano YZ, ó, meu retângulo está aqui. XZ, meu retângulo está aqui. Tá? Então, essa entrada aqui... se eu botar um ponto só aqui, também é bom falar isso daqui. Ó. Se eu tiver aqui, em vez de colocar um plano, eu vou pegar um ponto e vou botar aqui set one point. E eu colocar o ponto, ele vai partir... ele vai só mudar a origem do plano XY padrão, né? Se eu pegar um outro plano desse aqui qualquer que eu coloquei, ó, botar o plano XZ, ele está aqui, e colocar um ponto aqui, por exemplo, ó, ele continua no plano XZ, mas moveu a origem do plano para o ponto que eu coloquei ali na entrada. O que é que eu quero dizer com isso daqui? O que a gente vai fazer para desenhar uma letra de brise é muito parecido com o que a gente já fez aqui, ó. Aqui eu desenhei um retângulo, eu defini um plano e desenhei um retângulo nesse plano que eu defini. Eu tenho que definir planos nesses elementos. Eu tenho que definir um plano para cada pontinho desse daqui, ó. Para cada início desse eu tenho que definir um plano, tá? Eu tenho que definir esses planos baseados, ó, nessa listinha daqui, tá? Essa lista daqui é a que eu tirei o índice do último. Eu poderia usar poderia usar uma dessas listas, tá? Lembrando, essa lista daqui, ó, eu estou eliminando o último. Vou clicar aqui do lado, ó, que ajuda. Quando eu estou nessa forma daqui, ele representa toda a minha geometria. Quando eu clico aqui de novo, ó, ele representa só a geometria que está selecionada daqui. Então, ó, eu vim com essa lista de linhas e aqui eu tirei a última linha dessa lista. Aqui eu vim com essa lista de linhas, dessa mesma lista de linhas aqui,
e aqui eu tirei a primeira de índice 0. Com essas duas, eu fiz uma subdivisão, né? Eu divido ela em quantas partes eu quiser, parametricamente, ó. E eu vou ter esses pontos daqui, e de cada ponto desse, eu quero colocar um elemento de um plano, tá? Então, o que é que eu posso fazer aqui? O 7, esse 7 aqui, para pegar a curva aqui. Entendi. Ele fica aqui na aba de parâmetros, na parte de geometria, eu tenho aqui curve, ó. Esse bichinho que tá aqui, tá? Então eu tenho que criar esses planos, certo? Vou reabilitar esse bicho daqui, depois a gente vê como é que ele fica. Vou pegar essa minha lista daqui, que tem o primeiro poste, o primeiro montante, e não tem o último. O que é que eu vou fazer aqui? Pessoal, preste atenção, viu? O trabalho... Eu vou mostrar onde está o trabalho para vocês prestem atenção, tá? Essa segunda etapa é mais complicada. Eu aconselho a prestar atenção. Vamos lá. Eu tenho minha aba de vetores, eu tenho minha aba de planos aqui, tá? Eu posso... Se eu for construir um plano, ó, eu tenho aqui o Construct Plane, ó. Esse objeto aqui, ele vai pegar algumas informações minhas. Se eu coloco essa entrada daqui, na verdade, essa entrada daqui, que aqui eu tenho os pontos, ó, ele colocou do primeiro até o penúltimo, colocou um planozinho em cada ponto, tá? Aqui em cima, ó, aqui perto de File, Display, eu tenho aqui um tamanho... Opa, cliquei no que eu não queria. O ponto eu vou deixar aqui com xizinho mesmo, que é o padrão. E aqui eu vou... Set Plan Size, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho da representação desses planos aqui, tá? Mas aumentei um pouquinho, mas ele está aqui, ó. Tá esse plano daqui. Eu já tenho um plano saindo daqui com a origem em cada ponto desse, certo? Agora, o que é que eu tenho que fazer com o meu plano? Eu tenho que desenhar um plano de forma que o Z fique nessa direção. Porque é assim que você desenha. O plano ele vai apresentar um triedro. Então, eu vou ter que ter o meu X... se o meu X está... Se o meu Z está nessa direção, o meu X vai estar para cá. E o meu Y vai estar assim. Porque aqui eu vou cair no outro problema. No problema que eu já resolvi. Que é como desenhar uma caixa centralizada. O Z está aqui. O X e o Y. Assim é o contrário, né? Aqui eu vou ter X e Y. Aqui, se eu tiver o X, tá? O X está para cá, tá? O X estaria para o outro lado. Pela regra. Pela maneira como ele monta o triedro. Mas eu vou estar aqui. Eu vou ter aqui. Bom, ele pode ser alternado, mas você vai ter que estar para cá, vai ter que estar para um desses lados, né? E eu vou ter que ter meu plano aqui. Esse é o jeito de fazer esse plano, ok? O que é que eu tenho aqui? Eu construí um plano e eu tenho que marcar a minha direção do X. O X pode ser para cima também, não tem nenhum problema, mas desde que eu tenha meu X vermelho, ou ele pode estar para cá, meu Y pode estar para qualquer dos lados aqui, o Y em verde, ele pode estar para cá ou para cá, meu Z ele também pode estar para cá ou para cá. Ou eu posso inverter aqui, ter o X nessa direção, ou nessa, e ter meu Y para cima ou para baixo.
a ideia é basicamente essa. Eu tenho que colocar esse plano nessa condição daqui, certo? Eu tenho como construir um plano a partir do Z, mas eu não às vezes ele pode dar uns problemas aqui. Esse seria o plane normal, tá? Ele pega a origem e o eixo Z. Esse aqui daria mais ou menos certo, mas eu posso ter algum problema na rotação do Breeze com curvas muito particulares, tá? Mesmo com o eixo Z, eu gostaria que ele tivesse uma opção de eu acertar o Y, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou construir um plano com os vetores em uma posição diferente do que eles estão, e depois eu vou trocar, vou construir ele de uma maneira diferente. Por exemplo, eu tenho essa linha daqui, tá? Essa linha daqui é legal para marcar o eixo do meu Breeze. Eu vou precisar que ela estava no Z, mas eu posso eventualmente colocar ela como X, ó. Ela já marcou aqui. Eu peguei uma linha ela ela pode representar um vetor, né? Você pode representar o vetor com uma linha e o programa aceita, tá? Um outro programa poderia não aceitar isso daqui. Peguei a linha, joguei ali, ele alinhou meu X com essa direção daqui, ó. Eu vou desselecionar esse bichinho de cá, vou mudar a visualização aqui pra gente, vou selecionar esse plano e vou selecionar essa reta daqui, ó. Ele alinhou meu X com esse elemento, tá? Agora eu preciso alinhar o meu Y para algum lugar, certo? E aí eu posso pegar até meu eixo do montante, ó. Eu tenho o eixo do montante aqui, ele está indo de cima para baixo. Eu pego aqui no Y, ó. Meu plano está aqui, certo? Isso aqui eu consegui ajeitar um plano fácil, sem falar de produto vetorial, sem entrar nessas ondas, eu consegui acertar um plano mais ou menos fácil. Eu peguei as duas linhas de eixo e todos os meus planos eles estão... Mais ou menos, Oi? É mais ou menos, é menos fácil. Menos fácil, mas olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Onde é que você pega? Onde é que eu quero botar meus planos? Em cada ponto que eu vou começar com um elemento de Breeze, tá? Aqui tá tranquilo, né? Aqui que tá... Aqui, ó, o que é que esse bichinho faz aqui? Ele vai criar um plano. Ele vai pegar a origem do plano. De onde foi que eu peguei a origem? Dessa lista de pontos aqui. O que é essa lista de pontos? É a divisão que eu fiz no meu montante. Eu dividi meu montante em uma quantidade N de pontos. Esses que vão ser os pontos do Breeze. É uma ferramenta bem diferente do que as que a gente está acostumado, né? Isso de fato é. Agora é mais fácil que o CAD Query, né? O do CAD Query, eu acho. Mais intuitivo que o Python, né? O CAD Query ali. Que a gente fez. E aqui eu tenho esse elemento, tá? A ideia é essa, ó. Eu tenho esses planos, eu só preciso trocar aqui. O outro passo seria trocar, botar. Se eu estou com esse plano aqui, meu Z, vamos supor que meu Z está saindo aqui da tela, né? Está nessa direção daqui. Nesse caso, azul, está aqui para cá o Z. Eu tenho que transformar, criar um plano usando o Z como X e o Y como Y mesmo. Se eu fizer isso daqui, trocar esses valores nesse plano, eu chego no plano que eu quero para construir o retângulo que eu quero, tá? É tranquilinho de fazer isso. A lógica é essa. O que foi que eu peguei aqui? A origem. A origem é o ponto que vem da minha linha inicial, tá? E se vier da final, aí tem que trocar algumas coisas para ele funcionar. Esse daqui está meus planos. Ok. Qual é o meu eixo X? É a linha do eixo dos montantes só. Eu coloco ela no X. E qual é o Y? É a linha do eixo do Breeze, perdão. O X eu coloquei a linha do eixo do Breeze. Como foi que eu construí a linha do eixo do Breeze? Através desses pontos aqui, eu liguei uma reta. Peguei os meus montantes, separei o primeiro, criei uma lista, tirei o primeiro, criei uma lista, tirei o último, dividi em pontos, ele saiu ligando elementos de mesmo índice
e de e de listas equivalentes, listas que têm o mesmo nome, né? Nome da lista, que eu quero dizer é isso aqui, ó. Isso aqui eu acho que vale a pena a gente revisar. Na verdade é aqui, ó. Nesse caso, eu tenho aqui uma lista de linhas, tá? E eu apliquei uma divisão nessa lista de linhas. Essa divisão gerou uma série de listas, ó. E ele vai nomeando aqui automaticamente. A gente não vai entrar muito nessa parte de data tree, né, da árvore de dados, mas ele numerou aqui esse nome, 0,0,0,0. Essa quantidade de zeros tem a ver com uma certa hierarquia aqui de fases que ele está passando, né? Onde é que ele está? Aí ele vai pegar de baixo e vai colocar um 1 aqui. E ele vai até o final, onde ele colocou aqui um 14 nessa lista. Nesse de baixo ele tem a mesma estrutura de árvore de dados. Então ele está pegando o elemento de índice 0 de uma lista com a outra. De uma lista com a outra. Quando ele muda de lista, ele vai pegar da lista de equivalentes e vai passar essas coisas assim, certo? Então é isso que ele está fazendo. E aqui eu peguei o eixo dos montantes, ó, que está aqui, que é essa primeira linha que a gente fez, que move, e usei também essa linha do eixo como X, tá? E aí eu cheguei à conclusão que o que eu quero é mexer criar um plano assim, ó, com o Z para cá, o X onde está o Z agora, né? O Z desse plano está aqui, esse aqui vai virar X e o Y tal como ele está, certo? Isso me facilita muito as coisas em relação a esse Breeze, tá? Então, a maneira mais fácil de fazer isso é o seguinte, ó, aqui em Plane, eu tenho o Deconstruct Plane, ó, e ele pega aqui e pega todos os valores do meu plano, inclusive o Z, que é uma resultante que eu não tenho o que fazer. Então eu peguei aqui e desconstruí, eu tenho a origem aqui de novo, de cada plano, eu tenho o eixo X de cada plano, eu tenho o eixo Y e o eixo Z. E aí eu posso recriar esse plano com esse mesmo componente daqui, ó. Esse mesmo distinho que eu peguei aqui, ó, eu pego ele de novo, ó, Construct Plane. Qual vai ser a origem? A origem vai ser a mesma, porque ele já está no lugar certo, o plano. Então a origem que eu quero aqui é essa, tá? Qual vai ser o eixo X? A gente entendeu que, ó, aqui está meu plano original, ó, meu eixo X está aqui, eu quero meu eixo X para cá. É o Z desse plano daqui, ó, do plano que eu desconstruí. Então eu pego aqui o Z, coloco no X, o Y vai ser igual, tá? Esse outro plano, ó, ele está certinho no lugar que é só desenhar um quadrado. Se eu pegar aquele código de desenhar um quadrado e colocar ali, né, depois eu tenho que rotacionar para criar o ângulo do Breeze. Mas aqui eu fiz com essas três. Eu acho mais fácil da gente enxergar assim, é mais visual essa explicação do que a outra. Enfim, que tem um produto vetorial, mas ele já está embutido aqui dentro de uma forma mais visual. Então isso aqui eu acertei, meu plano está certinho onde eu quero, tá? O que é que eu vou fazer aqui agora? Ó, pegar esses dois planos que eu usei para construir, clicar com o botão direito na tela vazia e apertar Preview Off para ficar só com esse plano. Esse plano está legal para a gente trabalhar com ele. É só criar, seria copiar aquele elemento que está, aquela geração de quadrado, colava ali e as coisas davam certo. Tá? Tranquilo até aí? Essa operação aqui todo mundo fez. Concordou. Certo? Aqui, ó, são três componentes, tá? É só ligar aqui. O arquivo da aula passada está lá online. Bom, o que eu teria que fazer era simplesmente copiar isso daqui, tá?
e trocar o plano que ele está entrando para um plano que tem ali daquele lado. E ali eu vou ter um retângulo desenhado. Só que eu vou fazer isso de um outro jeito. Eu vou criar um bloquinho de código, um negócio que ele chama cluster, que fica mais fácil da gente passar de um lado para o outro. Aqui, antes daquele plano, ó, eu vou ter aqui um negócio que chama Rotate Plane. Ó. O que é que esse bicho faz? Ele rotaciona o plano em torno do eixo Z. Eu vou botar ele aqui por enquanto, para a gente ver o que é que está acontecendo. Ele está com ângulo 0, não vai acontecer nada. E aqui ele vai dar uma má notícia para a gente, mas a gente vai resolver com um clique, tá? Computador adora radiano, trabalhar com em radiano. Ângulo para computador é em radiano. A gente troca isso no nosso dia a dia. Os programadores foram gentis o suficiente de trocar para grau para gente. Ele vai rotacionar um plano em torno do eixo Z em radianos, né? No sentido anti-horário, em radianos. Primeira coisa que eu tenho que fazer, vamos se livrar do radiano. Eu vou clicar aqui em cima da entrada de ângulo, ó, e aqui ele tem a opção Degrees. E aí eu vou clicar aqui, vai aparecer um grauzinho aqui na frente, e eu vou botar em grau, e ele vai converter lá dentro para radiano, e a gente não vai precisar nem revisar essa matemática. Certo? Eu vou criar aqui um slider de 0 a 360, deixar assim inteiro mesmo, tá? Por enquanto. Colocar aqui para a gente ver o que é que esse bichinho faz, ó. O ângulo 0 ele não faz nada, e aqui ele vai rotacionar esse plano. Então, se eu criar o meu retângulo nesse plano aqui rotacionado, ele vai já fazer a inclinação do prisma para mim. A gente acabou, a parte de código a gente já viu toda. É só pegar aquele de baixo, copiar para cá, e ele vai vai gerar o prisma para a gente. Sim, senhor. Na velocidade de 1.5. Eu estou só na geração 1. Não, meu filho, eu escuto nos dois. Não dá aí, ó. Passei informação. Aí, ó. Eu não estou querendo dinheiro. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Então é esse daqui. Essa aqui é a lógica, tá? Tem uma coisa que a gente pode fazer para agilizar o nosso trabalho, que é o seguinte: eu vou pegar esse ângulo daqui, ó. Eu vou desconectar aqui, Ctrl ligado, chego para cá, desconecto, e vou pegar esse pessoal e vou mover eles aqui para baixo. O que é que eu vou fazer aqui? Eu poderia fazer um componente, criar um componente a partir desse código que tem aqui, que resuma essa operação daqui para mim, criar um retângulo centralizado em um plano. Você quer me explicar melhor? Você fez esse plano, tem a rotação assim. Sim. Né? Mas a aba mesmo, a venezinha em si, você vai usar outro plano? Eu vou criar Você vai criar outro. vou criar um componente, um negócio que vai servir para esse daqui e para o outro. Agora ele vai virar uma caixinha só. Vou dar uma resumida nessas caixinhas aqui. Se eu tivesse aqui, se eu tiver esse código daqui, ó, olha o que é que eu vou fazer aqui. Esse plano, eu vou colocar esse plano aqui primeiro e depois colocar esse plano aqui. Se esse valor aqui for 0, se eu deixar ele fixo como 0 para esse elemento daqui, eu resolvo esse primeiro problema. E se eu tiver esse código, a maneira fácil de copiar esse código todo daqui para o final, eu só preciso trocar o ângulo, mexer, né, iterativamente no ângulo, para ele resolver o problema do final. É o mesmo problema, ele vai estar resolvido aqui. Ele tem eu botei um ângulo, ó, eu cheguei aqui nesse componente daqui, que pegava lá a tangente e tal, e achava meu plano, eu coloquei um ângulo aqui para ele, tá? Eu vou dar só uma organizada aqui nessa história.
eu tenho um cluster aqui, tá? Um negócio que organiza esses elementos daqui, e eu vou querer adicionar esse plano a esse cluster aqui, a esse grupo, né? Eu seleciono esse daqui, eu clico com o Shift aqui, seleciono esse retângulo, ó, e com o Shift seleciono esse, clico aqui no retângulo com o botão direito, aperto Add to Group, e agora meu grupo está com esse elemento daqui. Ok. O que é que eu tenho aqui? Esse daqui eu também posso querer botar no grupo ou não. Mas o que é que eu quero? Eu quero transformar essas coisas aqui. Esse daqui vai ser, botar o nome para esse slider aqui, ó. Ângulo. Botar aqui ângulo, botar sem acento, me desculpem. Aqui, nesse elemento aqui, eu vou ter, esse aqui vai ser a dimensão X. Esse daqui vai ser a dimensão Y. E só. Eu vou ter uma entrada de plano também, tá? Aqui só botei os nomes, tá? Aqui eu estou controlando o ângulo, para esse caso aqui é 0. Aqui é a dimensão X do meu retângulo, aqui é a dimensão Y do meu retângulo, e aqui eu tenho as coisas que fazem um retângulo, tá? O que eu vou fazer agora é o seguinte, ó. É o que está aqui em clusters, ó. Nessa aba aqui eu vou clicar, abrir uma nova guia aqui, e aqui eu tenho passo a passo, ó. É esse mesmo código, tá? De como eu crio uma caixinha personalizada aqui para mim, ó. Que ela vai criar, ela vai pegar um plano, o ângulo, a dimensão X aumentar Y, e vai me dar uma superfície já no lugar certo. E eu posso substituir aquele código que eu estou usando no começo para gerar o montante, e o código para gerar a letra, por essa caixinha daqui. A gente vai fazer essa caixinha e vai ver como é que ela funciona. Esse aqui aqui tá mais ou menos documentado, tá com bom, a gente pode escolher um ícone personalizado e tal, onde ficam armazenados os custos, tá? Vamos chegar aqui no começo. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Esse exemplo é com esse mesmo código, tá? Ó, eu tenho aqui o plano e o ângulo, eu tenho aqui os domínios, eu tenho a geração do retângulo e eu tenho aqui a criação da superfície, tá? O que é que ele foi... bom, botei um surface aqui, mas isso aqui a gente não vai precisar para esse caso, que ele já está ali no meio do código, ó. Eu selecionei tudo que está no meio. Não selecionei uma entrada de plano, não selecionei meus 3 sliders e selecionei esse código até a entrada da superfície. É isso que eu vou selecionar, tá? E com ele selecionado, eu vou clicar com o botão direito no vazio da tela e escolher a opção Cluster aqui. O que é que vai acontecer aqui? Ó, eu não vou selecionar nenhum desses 3 do código e vou selecionar ele até aqui, ó, até a parte da superfície. Então é isso daqui, ó. Tá selecionado, ó. Eu tenho uma entrada de plano que ficou para fora, então isso vai ser uma entrada do meu algoritmo. Eu tenho meus 3 sliders aqui para fora, o de ângulo, o de dimensão X e o de dimensão Y. E aqui ele sai, o que ele vai sair aqui do meu código é uma geração da superfície, tá? Então aqui, ó, eu cliquei com o botão direito e apertei o botão Cluster. Ele tem o plano, tem o ângulo e tem esses 2 negócios que ficaram aqui meio quebrado. Olha como ele simplifica meu código, ó. Eu posso copiar essa caixinha direto para o outro lado. Essa caixinha vai resolver, só essa caixinha vai resolver o meu problema do outro lado, tá? Que ele está estudando, o código está todo perfeito. Nesse aqui o ângulo vai ser sempre 0, tá? E do outro lado eu vou mexer no ângulo para ele fazer o plano, a letra do freeze girar, tá? É isso daqui. Alguns detalhes que eu posso mostrar para vocês sobre o cluster, ó. Ele está entrando aqui, tá a superfície. Esses 2 textos tem que corrigir.
Isso tem um bug, eu não sei se ele continua no Rhino 8, mas tem um jeito fácil de resolver ele. Se eu clicar aqui 2 vezes, ó, eu entro na edição daquele código, ó, do jeito que ele estava, ó. Do jeito que ele está aqui, eu tenho um código. Eu tenho esses negocinhos aqui que são as entradas, ó. Isso significa que vai aparecer uma bolinha na entrada desse algoritmo. Esse daqui é uma saída. Se eu quiser sair 2 coisas com o meu algoritmo, eu poderia botar uma segunda saída. Ele está saindo aqui como superfície. Se eu quisesse que ele saísse só o contorno, eu poderia colocar uma entrada assim. Quando eu estou aqui, e eu tenho essa caixinha aqui para eu salvar e fechar, descartar e fechar ou retornar. Né? Retornar eu não vou entrar muito não. Mas se eu der um save and close, eu volto para cá, não mudei nada, tá? Clicando aqui com direito, eu vou ter aqui, com o botão direito aqui no meio, eu vou ter um Edit Cluster aqui, ó. E ele está aqui. O que é que eu queria mudar aqui desse código? Eu queria que isso aqui não ficasse A e A, ele ficasse com dimensão X e dimensão Y. Esse bichinho aqui, ó, a gente consegue clicar 2 vezes e editar ele, colocar uma descrição e tal. Só que isso aqui tem um bug e ele não funciona assim. O que eu tenho que fazer é o seguinte, ó, está documentado aqui. Tá aqui, criou o cluster, ó, entrou no cluster, clicando na caixinha a gente consegue salvar. Aqui eu tenho cluster input e cluster output na minha primeira aba parâmetro, útil, tá? E eu tenho esses mapas daqui. Esse A e A, eles não mudam, tá? Isso aqui não vai mudar se eu simplesmente editar. Eu tenho que criar um outro input e preencher os dados. É um bug, tá? Ele devia mudar. Eu devia chegar aqui, clicar nesse negócio, dizer que o nome dele vai ser dimensão X, né? Dimensão Y, e aqui eu podia botar até uma descrição de como ele funciona. Mas ele não funciona. Até onde eu sei, esse bug continua, tá? Pode ser que tenha mudado em uma versão mais recente em algum pacote de atualização do Rhino, mas até onde eu sei, esse bug continua. Ele está aqui, aqui, ó, parâmetros, é o mesmo lugar que a gente pega a geometria. Aqui eu tenho útil, e aqui eu tenho cluster input, ó. Eu tenho o cluster input, e aqui eu posso dizer que o nome dele Dimension X, resolvi tirar uma onda, e aqui eu vou botar X, a coisa dele, e eu posso acrescentar uma descrição aqui. Dimensão X da superfície retangular, tá? Aí eu pego isso daqui, ele está aqui como X, eu troco ele para cá, ó. E esse daqui eu apago. Ele vai dar um errinho, mas depois a gente corrige. E aqui no Y também, ó, fazer a mesma coisa, vim aqui, pegar isso aqui é opcional, tá? Para quem gosta de... aqui eu vou chamar de... Y, ou ele vai ser o Y, e a gente pode botar uma descrição aqui também. Controla a dimensão Y da superfície retangular. Qualquer coisa aqui que você acha que esteja bem explicado. E aí eu troco ele para cá e vou. Se eu quisesse que ele saísse também, ó, aqui ele sai um retângulo, aqui ele transforma em superfície, e o que está saindo é uma superfície. Eu posso pegar aqui, ó, e botar, se eu quiser, vai ter uma saída de retângulo também, ó. Tá, aqui já está com o nome que me agrada. Eu clico aqui na caixinha, Save and Close, ó. Ele desconectou esses 2 elementos aqui, eu conecto eles de volta, e está tudo desenhado, e está tudo acontecendo, tá? Ele tem uma saída agora que é um retângulo, ó. São só linhas, ele sai a superfície, sai o retângulo. E ele está aqui com X e Y e tal.
Tá todo funcionando, tá? Eu só preciso copiar esse elemento para o lado, tá? Eu poderia chegar aqui, ó, pego ele aqui, copio ele para o lado, Ctrl C, Ctrl V, nesse elemento, as dimensões também do Breeze, pegava isso aqui tudo, ó, dá um Ctrl C, Ctrl V, ele vai resolver o problema da letra do Breeze, certo? Mas aqui eu vou fazer o seguinte, só para continuar um pouquinho com a parte de cluster, ó, aqui troco os elementos, ó, esse elemento daqui e tal, Save and Close, ele está aqui o final, tá? Aqui eu tenho um negócio que chama Create User Object, ó, como isso aqui é legal, ó. Eu seleciono aqui o meu cluster, vou aqui e tenho um negócio chamado Create User Object. O nome dele vai ser... não sei o nome dele, que a gente vai botar, né? Retângulo centralizado. Esse aqui vai ser o nickname dele, vou botar esse aqui. Ele troca essas coisas aqui, né? Você pode colocar uma descrição. A gente pode criar uma categoria aqui para ele, ó. Modelagem paramétrica e simulação digital, MPSD. Subcategoria superfícies. E eu posso escolher um ícone aqui para ele. Eu vou pegar esse ícone aqui mesmo, vou clicar nessa corzinha aqui e botar um azul ciano, por que não, né? Aqui, ó, o que é que eu estou fazendo aqui? Aqui eu vou botar um nome para esse meu componente. Aqui eu vou botar um nome resumido, embora muitas vezes a interface troque, tá? Isso aqui é chato, coloquei o mesmo nome. Posso colocar uma descrição nele, desenha, cria uma superfície retangular centralizada no plano, centralizada e rotacionada. Pronto, criei esse negócio. Criei aqui uma categoria chamada modelagem paramétrica e simulação digital, a coisa da disciplina. Aqui embaixo eu escolhi uma cor do ícone, ele está com esse ícone aqui padrão. Eu só mudei a cor aqui, escolhi qualquer cor, tá? Para ele, você pode criar um ícone personalizado, mas isso daí é coisa. E agora eu criei esse bichinho, ó. Aqui em cima apareceu uma aba para mim chamada MPSD, e agora eu tenho esse bicho daqui, ó. Eu tenho esse meu elemento daqui. Eu posso usar ele em qualquer lugar, eu posso editar ele, ampliar. Eu criei um elemento aqui de código, tá? Aqui, ó, vou apagar esse de cá e vou botar aqui o plano, aqui a rotação 0, aqui a dimensão X, aqui a dimensão Y e jogar ele para o extrude, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui do lado, ó. Na verdade, eu posso até copiar isso aqui, que vai ser mais útil para mim, ó. Até o extrude eu vou copiar. Aqui. Tá aqui o bichinho. O plano agora é esse. Olha o que vai acontecer ali, ó. Foi o que aconteceu aqui. Por que, cara? Por que você deu errado assim comigo? Nessa hora. Tá, o problema é isso daqui. Vamos tirar esse bichinho daqui. Vou desconectar esse wire aqui, ó. Desconectar esse wire, ó. Eu tenho agora, ó, um planozinho aqui que eu controlo, ó. Mexi aqui na rotação. Esse plano roda. Qual é o código que está rodando? O código que a gente fez na aula passada. Eu só botei ele dentro de um cluster, tá? Esse daqui tem que estar zerado. Esse aqui tem que estar zerado sempre, ok. E esse daqui, ó, eu vou controlar a inclinação do meu montante e vou controlar a dimensão X e Y dele, ó. Montante maior, montante menor, etc. Tá?
que mais que tem para fazer aqui? Que é a mesma coisa que a gente fez da outra vez, ó. Fazer uma extrusão ao longo de uma reta. Minha reta é essa daqui, ó. Minha reta já está aqui no lugar. Já está toda organizada. Pego essa reta e jogo para cá. Pronto. Tá o brisezinho aqui, bonitinho, todo funcionando, certo? Paramétrico, mexo na curva, mexo nas quantidades. Tem alguns detalhes aqui que seriam, né, que a gente teria que cortar essa chapa aqui dentro, tal. Teria alguns detalhes que a gente pode sempre melhorar, né, o detalhamento, mas para uma visão de arquitetura desse elemento, ele está aqui. Você faz o que quiser com ele, o que quiser com esse bichinho, escolhe a curva que eu quero fazer outra curva agora. Curve, fazer uma curva assim, tá? Minha curva é essa agora, eu seleciono outra curva aqui no começo, ó. Set One Curve, tá aqui o brise, tá aqui ele gerado. O que é que eu quero mexer? Eu quero mais montante, eu quero mais inclinação, eu quero diminuir o número de aletas, ó. Aqui eu tenho a inclinação dele. Mexo aqui, ele responde, tá? Oi? Implanta? É como você coloca qualquer desenho. Você desenha ele. Como é que eu vou fazer isso aí? Eu coto? Eu vou ter que colocar os montantes, né? Essas arestas, elas vão ter um tamanho variado também. Tá? Você consegue dar saída isso para máquina de corte, automático, nem desenhar aresta por aresta, numerar, e sair para ele cortar. Se seja uma segunda frente, sim, certo. Aí você tem que primeiro jogar no software modelado. Não tem, né? Você monta. Você faz conta. Assim, se você for terminar, você pode você pode terminar aqui, pode terminar no Isolac, pode jogar para o AutoCAD. Mas sim, eu estou entendendo o que você quer dizer. Você queria representar isso no projeto? Não, você sim. Você precisa da produtividade de um ArchiCAD. Você precisa da produtividade do ArchiCAD para cumprir seu prazo da escola. Eu preciso pegar para o senhor. Pois é, no ArchiCAD e no Revit você vai desenhar isso aqui também. Só que você não vai ter... O que você não tem aqui do ArchiCAD e do Revit... tem maneira de fazer isso no ArchiCAD, tem maneira de fazer isso no Revit. O que eu não tenho é isso aqui, ó. Essa facilidade para redesenhar meu objeto parametricamente, tá? O que eu não tenho é isso daqui. Como é que você vai fazer? Você pode exportar e importar no ArchiCAD. A gente pegaria aqui, daria um bake, tá? Dos elementos que a gente quer, que é basicamente esse daqui e o montante extrudado. São esses dois aqui que eu precisaria dar um bake. O bake é o seguinte, ó. Isso aqui, tudo que eu fiz... isso. Eu cheguei na minha concepção, ajustei todo. Isso aqui tá feio, vamos reduzir aqui para 45 graus. Ok, tá aqui. Eu tenho esse objeto aqui, tá? Ele tá aqui, esse aqui é meu lado externo, aparentemente, pela posição do brise e tal. Eu teria que pegar esses dois objetos aqui, que são os que estão gerando, né, alguma coisa. E eu vou dar um bake aqui nele. Bake. Eu criaria um layer chamado aletas e outro chamado montantes, tá? Mas vou botar aqui aletas no layer 1 e montantes no layer 2, tá? E aí eu posso fechar isso daqui, que eu vou ter o meu brise aqui gerado, estabilizado. Esse é um fluxo de trabalho. Tá aqui meu brise. Aqui, se eu exportar, eu consigo importar no ArchiCAD sem nenhum plugin. Se eu exportar no Revit, um plugin no Inside Revit também você consegue importar. Esse é um fluxo de trabalho mais travado. Se você quiser um fluxo de trabalho paramétrico, você pode usar uma coisa chamada Grasshopper ArchiCAD Connect ou no Inside Revit. Eles são pesados para você usar. Você tem que usar o Rhinoceros, abrir o Rhinoceros e o Revit ao mesmo tempo, o Rhinoceros e o ArchiCAD ao mesmo tempo.
Então eles têm um certo peso para rodar. Tem outra opção que é um negócio chamado Speckle, que é online. Você faz um upload desse elemento e você faz um download em outro programa. É gratuito também para usar e tal. Então, tem algumas maneiras de você fazer esse fluxo de trabalho. Você pode pegar aqui e detalhar. Aquele brief que eu mostrei para vocês que a gente fez um artigo e tal, de apresentação, aquele ali, a gente gerava, na verdade, o porte de cada peça do brief numerada. Ela gerava a numeração e gerava o porte. Então, você tinha que ter umas dimensões gerais e tinha que detalhar a reação de uns elementos estruturantes externos e tal. Mas os painéis, ele já ia todo para corte, com numeração para montagem, né? Então, era isso que a gente fazia ali como fabricação, né? Isso aqui também você pode gerar esse serviço para corte. Eu posso subtrair, né, fazer calcular o encaixe que a gente precisa aqui nesse montante. Você pode fazer essas coisas. Tem várias estratégias para fazer isso. Rhino Inside Revit e Grasshopper Arcade Connect, você vai ter um fluxo de trabalho mais limpo e vai ter uma exigência maior da máquina. Outro fluxo de trabalho, você vai ter uma exigência menor de máquina, principalmente de memória, porque pega a memória na hora de rodar os 2D. Então, tinha mais umas coisas que eu queria mostrar para vocês, ó, de lógica, até fazer uma alteração aqui. Mas uma lógica que a gente precisa entender. Vou apagar esses bichos e voltar para a minha interface paramétrica, né? Apaguei a curva também. Vamos desenhar de novo, porque é sempre divertido desenhar uma curva no rinoceros. Você adora rinoceros, né? Eu gosto desse brinquedo aqui. Ficar brincando com isso aqui. Fazer essas coisas. Maluco. Tá. O que é que eu queria mostrar? Eu vou pegar um outro arquivo aqui para a gente conversar sobre algumas coisas. A gente está usando o comando divide, pegar duas retas aqui, uma curva aqui qualquer, e pegar outra curva aqui também. Tá? Pegar essas duas curvas aqui para a gente discutir alguns elementos. Só tá aqui, set one curve, set one curve, tá essa aqui de baixo, e vou pegar um comando divide curve aqui, ó. A gente sempre está trabalhando ou com tudo passando pelo mesmo comando, ou criar um slider aqui de 1, né, porque ele não divide menos que 1, até 20, tá bom para mim. A gente sempre está trabalhando, ó, amarrando esses dois elementos assim, ó. Tá. Colocando eles aqui, ó, para eles seguirem essa mesma, sempre o mesmo número, tá? E vou fazer aqui uma coisa que a gente fez várias vezes, que é pegar o comando line para criar uma linha do ponto inicial para o ponto final. A gente está sempre trabalhando com curvas que têm a mesma quantidade. Eu quero mostrar algumas coisas que a gente faz quando as curvas não têm a mesma quantidade. Se eu tiver, por exemplo, aqui dois sliders independentes, ó, eu tenho um slider para a curva de cima e para a curva de baixo, o que é que vai acontecer aqui? Essa curva daqui que eu estou é essa de cá, ó, e essa daqui está com menos pontos do que a de cima, tá? A gente viu que ele vai repetir a junção das linhas para elementos de mesmo índice. E quando acaba uma lista, o padrão que ele faz é isso, tá? Ele fixa no último ponto e todo mundo aqui que está a mais, ó, está se ligando com o último ponto. Aqui eu tenho o mesmo, aqui eu vou ter o índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Até o 10 eu tenho nessa lista aqui embaixo. Até o 9, na verdade, eu tenho nessa lista aqui embaixo, né? Então, aqui eu vou ter 10, porque é 10 mais 1, né? Ele vai ter 11 partes, vai ter até o índice 10. Então, até aqui ele está ligando. Quando essa lista acabou, o comportamento padrão dele é ficar inserindo elementos na lista, segurar o último índice da lista menor e todos os excedentes da lista maior ele vai seguindo, tá? Tem como mudar esse comportamento, ó.
que é o seguinte, ó, aqui em sets, eu tenho aqui um negócio que ele chama de shortest list, ó. O que é que ele vai fazer aqui para mim? Ele vai, eu vou colocar esses dois elementos aqui e usar esse aqui para cá de passagem. Ó. Agora ele interrompe na lista menor. Quem manda é a lista menor. E o que é que ele faz aqui dentro? É manipulação de lista direto. Ó. Ele pegou aqui, eu tinha uma lista maior com 15 itens, não é isso? 14 itens. Eu acho que é o que está configurado aqui, ó. É de 0 a 14, 15 itens. E ele cortou para essa minha lista menor. Se essa minha lista menor aqui ela vai para 8, ó, ele vai, antes de passar pelo shortest list, ele vai cortar para 8. Se na verdade essa daqui é a menor e essa de cá é a maior, ele inverte a posição. Ó. Agora essa daqui está do tamanho inteiro e essa outra daqui essa outra daqui que ele vai fazer o recorte. Então essa caixinha aqui, ele altera a lógica interna da lista, tá? É uma das formas de manipular a lista. Eu queria mostrar outra forma de manipular a lista também, que é o seguinte, ó. Vou criar aqui, vou pegar aqui um ponto, fazer aqui logo 2 círculos mesmo e vou adiantar esse lado. Um círculo aqui e aqui eu vou copiar meu círculo para cima, tá? Eu tenho 2 círculos e eu vou pegar aqui exatamente esse código, mas daqui para cá não. Aqui não. Aqui eu vou pegar meu círculo de baixo, set one curve, esse daqui, e aqui eu vou pegar meu círculo de cima, set one curve aqui, tá? São esses bichinhos aqui que eu tenho. Vou igualar aqui, vou voltar aqui a igualar os sliders e vou mostrar um negócio aqui que chama, tá? E vou criar aqui minha linha, tá? Aqui, ok? Eu tenho uma linha em cada ponto de um círculo para o outro, tá? Eu tenho o elemento 0, o elemento 1, o elemento 2 e tal, e ele está ligando os elementos iguais. Aqui, ó, eu tenho um negócio que chama shift list, tá? O que o shift list faz é o seguinte, ó, ele pega uma lista e ele vai dar um shift, tá? E ele está aqui por padrão de 1. Eu vou pegar esse outro slider aqui para usar, ó. Ele tem aqui um padrão de 1 e eu vou substituir esse bichinho aqui, ó. Olha o que ele fez, ó. Ele pulou um elemento na junção dessas listas aqui. Ele pegou a minha lista, pegou o primeiro elemento da minha lista. Eu acho que ele fica até mais claro. Vou copiar aqui e vou fazer um negócio, ó. Esse aqui é um exemplo mais bonito, mas acho que ele fica até mais claro com esse daqui, ó. Pegando essas duas linhas que estão ali. Como exemplo. Pronto. Tem esse aqui de baixo, ó. Foi o que ele fez agora. Eu vou aqui, eu estou igual aqui nesses elementos, e eu tenho que apagar essa visualização aqui, senão ninguém entende nada do que está acontecendo. Vamos voltar aqui para o 0, no 0 nesse daqui do shift list, ó. Esse aqui ele está no 0, tá? O que é que ele está fazendo aqui? Ele está ligando os elementos da minha lista, tá? Esse shift list aqui está comum, ok. Deixa eu editar aqui ele para 0. Eu tenho o 0 aqui dentro. Agora tá certo, ó. Eu botei um 0 aqui no meu shift list, não muda nada. Ele está pegando as duas curvas, dividindo em partes iguais. Ele está aqui no 0, não muda nada. Quando eu passo para o 1, ó, ele pegou o primeiro elemento dessa minha lista daqui, ó. Pegou essa minha lista daqui, tirou o primeiro elemento passou a ser esse daqui e jogou meu elemento para o fim da lista. Ele foi parar no fim da lista. Se eu botar 2 aqui, ó, eles vão parar 2 no fim da lista. Ele vai tirando elementos da lista, mudando a ordem. Ele pega o índice 0 e põe para ser o último. O 1 passa a ser o 0, o 2 passa a ser 1, etc. Né? E ele tem uma opção aqui, ó. Isso aqui no ciclo fica mais bonitinho de ver, ó. Aqui, ó. Pá.
o que ele está fazendo é trocando. Em vez de ligar retinho, ó, aqui não está ainda, né? Vou botar o 0. Em vez dele ligar retinho esses objetos aqui, o índice igual, eu estou manipulando essa lista, ó, e criando, ligando ele 2, 3, 4, 6 componentes à frente. Tirando os 6 primeiros, botando para o final da lista e deixando essa lista circular. Isso daqui é interessante. Você pensar naquele prédio. Não é daquele prédio do Norman Foster, parece um pequeno. É isso aqui. Ele apresentava até com a tela do gravou, com a tela do Rhinoceros, da história. É isso aí, para ele fazer aqueles diamantes. Né? A gente pode ver esse algoritmo também. Então, é isso daqui, ó. Na verdade, o Shift List, ele muda a posição da minha lista. Ó. Voltando para esse exemplo aqui de baixo. Ó. Esse daqui que eu tenho, ó. Voltando aqui para o 0. Quando eu vou para 1, ele vai tirar o primeiro elemento dessa lista e jogar para o fim. Então, eu vim nessa lista aqui de baixo, ó, pá, e esse último ligou primeiro. Porque, embora ele esteja nessa posição geométrica, na estrutura de dados da lista, ele passou a ser o último ponto. Se eu mover mais um, ele vai passar a ser o penúltimo. O outro vai ser o último. Ó. Os dois últimos estão ligando para lá. A gente está mexendo na estrutura de dados da lista e editando, tá? Tem outro detalhe aqui que é o seguinte, ó, que é um negócio que a gente não viu aqui ainda. Aqui eu tenho uma variável booleana. Ó. Aqui eu tenho um verdadeiro ou falso, certo? Eu vou chegar aqui, eu vou pegar aqui um negócio que chama Boolean Toggle. Ó. Esse warp aqui, o Shift List, o que é que ele vai fazer? A princípio, ele vai tirar N elementos da minha lista. Os N primeiros elementos da minha lista. 0 ele não muda nada, 1 ele vai tirar 1, 2 ele vai tirar 2. O warp, ele vai dizer se ele vai colocar ou não esses elementos no final da lista. Ó. Opa, lugar errado. O warp, ele vai dizer ele coloca ou não no final da lista. Ó. Vou deixar aqui como... Se eu deixar como verdadeiro aqui, ó, isso aqui chama Boolean Toggle, ele fica aqui. Deixar como verdadeiro, ó, ele vai colocar no final da lista. Se eu colocar como falso, ó, ele não recolocou os elementos no final da lista, tá? Ele está tirando os elementos e não está recolocando. E aí o que é que está acontecendo? Quando ele chega no último elemento da lista menor, ele vai, o padrão, ligando todos os elementos da lista maior, o que excedem, né, o tamanho da lista menor, ele vai ligando com o último. Né? O que é que eu gosto de fazer aqui no final desse algoritmo de capa, ele ficar certinho? É mexer um pouquinho nessa maneira como ele reage, porque, assim, basicamente é o seguinte, ó. Tá vendo esse aqui que tira o 0? Eu posso substituir esse cara daqui, né? Esse elemento aqui que tira o primeiro elemento por um shift list, certo? Eu posso pegar aqui e usar um shift list aqui nele, ó. Ele está aqui como 1, tá? Eu peguei essa lista daqui, ó. E agora, se eu botar meu warp para falso, vou pegar um Boolean Toggle aqui e botar ele para falso, ó. Tá aqui como falso. Ele vai fazer um shift de 1, que é o que eu quero mesmo. E ele vai estar aqui como falso. Ele vai estar retornando a mesma lista de cá. Ele pegou o primeiro elemento, tirou da lista e não colocou em lugar nenhum. Isso daqui é a mesma coisa, ó. Que eu fazer isso, tá? Posso apagar esse elemento de cá. Ok? Esse daqui, ó. Eu não preciso pegar o índice dele, tá? O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar esses elementos que a gente viu, ó. O shortest list, ó. Esse aqui, ó, shortest list. Eu posso pegar esse elemento daqui, ó, essa lista aqui direto, jogar junto com essa aqui que tem um a menos, ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, nessa primeira lista. Ele vai eliminar o último elemento, porque como é a lista mais curta, né, essa minha lista eu já tirei um, porque ele está falso, essa minha lista aqui vai eliminar o último elemento da lista.
E eu posso substituir essa entrada daqui, ó, simplesmente por esse bichinho aqui, tá? E meu algoritmo continua funcionando legal. Qual é a vantagem de eu fazer isso daqui? É o seguinte, ó. Quando eu tenho uma curva fechada, aqui está a minha curva fechada, ok? E eu ajustar isso daqui para essa curva, ele ficou aberto aqui no final, ó. Porque eu tirei o primeiro elemento de uma e tirei o último da outra. Para eu fazer essa curva ficar fechada, eu não precisava tirar nenhum elemento. Era só eu fazer um shift list. Era só eu tirar o último elemento, o primeiro elemento de uma das listas e jogar ele no final. Queria se ligar todo corretamente, como ele está acontecendo aqui nesse círculo. Como ele está aqui no exemplo desse círculo, tá? Dessa história daqui, ó. Nesse círculo aqui, ó. Ele não tira nenhum elemento da lista. Ele vai ligando com outros elementos. O elemento passa a ser no final. E aqui, o que é que eu posso fazer nesse de cá, ó? Nesse bichinho aqui. Se eu estou com a lista fechada, ó, se eu estou com a curva fechada, e eu clico nesse botão aqui, ó. Ele tirou o último elemento de uma lista e jogou para o final. E ele não cortou nada da minha outra lista, que agora elas têm o mesmo tamanho. Não tem um elemento para cortar. Ele tirou e botou no final. Quando a curva fechada, eu posso fazer isso com a variável booleana. E eu posso automatizar isso aqui, ó. Curve. Closed. Ele vai testar, eu vou pegar uma curva qualquer aqui da minha entrada, ó, e ele vai testar se essa curva é fechada ou não. Se for verdadeiro, se ela for fechada, vai ser true. Se ela for uma curva aberta, vai ser falso. Aí eu posso tirar esse bichinho aqui, ó, e colocar isso daqui, que ele já vai saber automaticamente se minha curva é fechada ou aberta, porque se eu coloco essa daqui, ele vai dar, a curva vai ser aberta, ele vai cortar a minha lista automaticamente. Porque a curva é aberta, o que está saindo daqui. Ele está testando se minha curva é fechada, né? Isso aqui ele testa se ela é closed. Tá aqui, ó. Ele está como falso. Se essa minha curva é fechada, e eu pego ele aqui, ele vai dar true. E é aquela alteração que a gente precisava fazer, né? Então, tem várias formas de manipular a lista. A gente vai melhorando com isso. E a lógica é essa. É um Breeze que eu posso usar em quantos projetos eu quiser. Ele pode ser reto, ele pode ser curvo. Toda vez que você quiser aplicar essa lógica, você não precisa mais fazer todo esse trabalho que a gente teve. Você pode pegar esse algoritmo e reusar em qualquer lugar. E se eu tivesse que fazer um projeto desse, você recomenda criar essa linha dentro do modelo, pegar a linha do modelo para ser a linha básica? Você faz do zero lá? Naquele sétimo plano. Sim. Você cria essa curva para onde vai ficar o... Eu geralmente faço isso. Assim, porque aí eu tenho muito controle da minha curva, né? Eu posso pegar uma laje que está lá e pegar a curva a partir da laje, selecionar a borda da laje, assim, minha curva. Posso editar ela. Aí eu vou ter muito controle para fazer, mais controle para fazer o que eu quero. Tem gente que gosta de trabalhar em umas técnicas de você desenhar a curva dentro do próprio Grasshopper, um negócio chamado sliders, umas coisas assim. Não, slider é 2D, né? 2D slider e tal. E aí vão botar equações, vão ficar mexendo para fazer a curva dali. Eu acho que eu gosto de selecionar. Eu gosto de ter algum desenho, desenhar uma curva, desenhar alguma coisa para ter controle. É um jeito de trabalhar. Você faria linha de modelo? Não, desenharia no Windows 7. Negócio de linha de modelo é coisa de reto. Mas como é que você vai colocar um? Como é que eu vou colocar no... Por que eu vou colocar no reto? Só se eu for usar o reto. Sim, é isso que eu quero... Você quer ser o que acontece? A gente já parte do pressuposto que só faz projeto no Revit, né?
Tudo bem. Não, é porque... Não, tudo bem. Não, eu não desenharia essa linha, eu não desenharia no Revit. Eu desenharia essa linha no Rhinoceros, no Rhino Inside Revit, qualquer coisa. Mas não desenharia essa linha no Rhinoceros. Você consegue no Rhino Inside Revit selecionar uma superfície do Revit, colocar ela no transferir ela para o ambiente do Rhino e mexer nas suas coisas lá. Porque se você for desenhar com a linha do Revit, aquela linha é dura de desenhar. Não desenha assim. Você não pega assim e sai clicando e desenha. Ela é mais dura de desenhar, né? Você tem que ter alguns cuidados. Isso aqui ele daria certo, mas você não consegue fazer essa laje aqui no Revit. Eu escolhi um pedacinho dela para deixar reto. Senão ele não faz. Se eu fosse transferir essa curva, talvez ele desse problema na hora de transferir para o Revit. Agora, como ela está segmentada, o Breeze iria, né? Se você for fazer no Revit, vai assim. Você pode usar um programa chamado Visual Arc, que faz um BIM aqui dentro. Você pode exportar para qualquer programa BIM, o ArcLine. Você pode trabalhar com... Tem muitos programas, tá? No dia que a gente estiver fiscalizado aqui em Salvador, esse negócio do Revit vai ter uma... enfim, as pessoas... Ele não vai se pagar, né?